a secularização pode ser considerada o traço construtivo da modernidade como época final da metafísica. Desse modo, é a chave de leitura do discurso sobre o fenômeno do religioso na transição do moderno ao contemporâneo em filosofia. Concebida como liberação da civilização laico-moderna de suas origens sagradas, do abandono da violência, do sagrado natural, da independência do homem do Deus absoluto e da extinção do poder temporal da Igreja, a secularização impõe desafios ao pensamento. A própria relação entre filosofia e religião no contexto da civilização secularizada traz perspectivas renovadas que, por um prisma, sinaliza para a abdicação da pretensão da supressão do religioso e, por outro lado, aborda criticamente o renovado interesse pela religião nos tempos atuais. Nesse cenário se realizou o segundo colóquio sobre filosofia da religião, cujo interesse prioritário é servir como espaço democrático de divulgação de pesquisas, do debate e da troca de experiências entre pesquisadores de diferentes instituições e a comunidade acadêmica em geral. Olha, este segundo colóquio de filosofia da religião e secularismo é importante porque ele nos situa na realidade do mundo contemporâneo e pós-moderno que nós chamamos, né? Com essa característica quase da independência do pensamento secular, a parte do pensamento religioso, e nós sabemos que isso coloca uma situação de relativismo sobre tantas coisas. Relativismo no sentido que o que passa a ser importante não são mais a referência de valores fundamentais e universais, mas aquilo que conta para a pessoa, aquilo que agrada, aquilo que leva a uma certa realização. Então, essa discussão que coloca em questão praticamente quase uma busca de independência do pensamento científico ou filosófico, quase colocando de lado Deus, né? E nós sabemos que quando isso aconteceu na história, depois trouxe consequências graves para a humanidade, porque toda vez que isolamos a realidade de Deus da realidade humana, isso coloca, dizemos, em crise o próprio conceito de homem, de vida, e traz consequências que depois a gente hoje não sabe medir, mas que no passado sabemos como isso teve consequências graves, né? Por isso essa discussão, o aprofundamento da filosofia e da religião é muito importante, porque nos situa na realidade do mundo de hoje e nos ajuda a responder aos grandes desafios que estamos enfrentando. Do diálogo entre ideias é que a pessoa vai crescendo mentalmente. A mente se estrutura de acordo com o ambiente com o qual entra em contato. Então, quando há um diálogo, como é o caso desse simpósio, entre filosofia, religião e a vida comum, aí nós podemos entrar em contato de uma ideia com outra e crescendo, ampliando os nossos conceitos. Agora, especialmente entre filosofia e religião, uma vez que a filosofia é fundamentada na razão natural e a religião, especialmente a cristã, se arroga de ser uma religião revelada. Então, há a oportunidade de contrapor e de comparar os pressupostos da filosofia com os pressupostos da religião. E como atualmente está havendo um individualismo, cada indivíduo pensa à sua maneira, é interessante que haja esse diálogo para verificar as semelhanças e as diferenças entre filosofia e religião. E então podermos tomar decisões fundamentadas não somente numa fé vazia, mas uma fé fundamentada em evidências. E então, cada indivíduo, depois de estar bem esclarecido a respeito de três grandes campos de conhecimento, filosofia, ciência e religião, então poder tomar a sua direção na vida melhor fundamentado
melhor conhecimento e então tomar as suas decisões pessoais. O tema religião é um tema permanente na história da humanidade, na vida de cada pessoa, não é mesmo que nem todos assumam uma religião, mas sempre é uma problemática, não é uma opção que é muito central na vida de cada pessoa. Então a reflexão filosófica, não é, sobre esse fenômeno religioso é então fundamental para esclarecer as bases, não é, da questão religiosa digamos, na vida humana. Então, portanto, para os jovens que estão estudando, não é, e para toda a comunidade acadêmica, ele assume um relevo muito especial, porque são pessoas que procuram questionar a realidade, procuram entender de uma maneira mais profunda. Não é? Muita gente aí tem religião ou não tem, mas nunca discutiu isso. Mas então essa discussão ajuda a compreender todas as dimensões, não é, do fenômeno religioso. Então eu creio que é fundamental aqui também na UVA, não é, ter esse grupo de pesquisa, não é, sobre a religião e as promoções que eles têm feito, não é, esses 2 colóquios já e outras coisas que estão planejando, não é? Isso é muito importante para instilar na comunidade universitária, não é, essa, digamos, reflexão sobre o problema religioso. Embora se pode dizer, por outro lado, que a coisa, digamos, mais importante, em última análise, não é simplesmente a reflexão, mas é a própria experiência humana, não é? Fazer uma reflexão sem sentir alguma preocupação sobre essa temática, então a reflexão fica um pouco no ar, porque não tem um ponto de apoio, não é, na própria vida das pessoas. Não quer dizer que tenham de ser religiosas, mas se não há uma preocupação, um questionamento, então a resposta não tem de ser respostas a perguntas que cada um tem mesmo por si mesmo. Então, digamos, é fundamental essa reflexão, mas para que ela seja mais autêntica, não é, mais frutuosa, fecunda, é importante que cada um perceba, não é? E, aliás, isso vale para toda a filosofia, não é? Se o professor começa a falar e os alunos ficam só nas palavras e não procuram ver o que é que essa palavra em mim significa, então, se ficam só nas palavras, fica vazio o discurso filosófico. Então, sempre é preciso referir a própria experiência, dizer aquilo que ele está dizendo. Eu sinto-me de alguma maneira, não é? Aí a filosofia vai interpretar mais profundamente, questionar, mas essa base é fundamental, não é? Então, eu queria parabenizar, não é, aqui a universidade ou esse grupo, não é, que está promovendo, e vocês aí que estão colaborando também, não é, nesse sentido, porque é uma iniciativa de grande valor, não é? E se está vendo também pela repercussão que está tendo, não é? Uma audiência muito numerosa, interessada, então merece então todo o apoio, não é, nesse sentido. A religião é um elemento fundamental da cultura humana. Na verdade, é até mais do que um elemento da cultura, a religião é uma matriz cultural. Ou seja, a partir da religião, você tem a criação de outras formas simbólicas de interação com o mundo, como a arte, como a linguagem, como a política, enfim, ela acaba influenciando e fazendo parte da vida das pessoas de diferentes maneiras. O que você tem hoje, que é um dos temas do evento que a gente está participando, é que a religião está passando por transformações, ou seja, formas religiosas mais tradicionais estão sendo colocadas em questão, mas elas não estão exatamente, isso não significa exatamente um desaparecimento da religião, mas o surgimento de novas formas. Então o que a gente vê é o ser humano buscando sempre o sentido, plenitude, uma noção do que realmente é o sentido da existência, da vida, qual é o significado fundamental das coisas.
E a religião é uma maneira de dar a resposta para isso. Então, na verdade, é difícil até dizer qual é a importância, porque a pergunta seria por que não, né? A questão se ela é tão central na existência humana, como é que a gente pode deixar de discutir isso? Então, eu vejo assim que, apesar de ser um tema às vezes abstrato, às vezes difícil, na verdade ele tem muito a ver com a vida da gente no dia a dia. Tem muito a ver com o que a gente está fazendo agora, nesse instante. A maior preocupação em organizar um segundo colóquio de filosofia da religião é permitir um espaço de investigação e de debate sobre o fenômeno do religioso, né, na atualidade, e poder assim congregar, né, pesquisadores de referência nacional na área de filosofia da religião, e também permitir que a comunidade acadêmica possa, de fato, né, tomar conhecimento das atividades do grupo de pesquisa em filosofia da religião, que é um grupo que foi criado desde 2011, né, e é cadastrado aí no CNPq, né? Bem, o segundo colóquio de filosofia da religião, ele foi concebido com a finalidade de disponibilizar, abrir um espaço de debate, de discussão, de socialização de resultados de pesquisas realizados pelos membros do GFI, que é o Grupo de Filosofia em Pesquisa em Filosofia da Religião, e outros pesquisadores da temática de grandes universidades do Brasil. Então, nós estamos abrindo um espaço para que os nossos alunos possam ter contato com essas pesquisas e possam ser estimulados a continuarem pesquisando, porque a filosofia vive de pesquisa, vive de debate, vive de discussões. Então, o principal objetivo do colóquio é disponibilizar um espaço de pesquisa e de debate. A gente considera que o colóquio é um espaço, de fato, de debate e de troca de experiências, né, em função do seu objeto, que é discutir o fenômeno religioso, e isso nos permite, né, sermos reconhecidos como um centro de referência, né, na área de filosofia da religião, Norte e Nordeste, porque nós somos o único grupo cadastrado no CNPq com um evento de tamanho envergadura, já é o segundo, então já está na agenda não só da UVA, né, mas da comunidade acadêmica na área de filosofia, no nosso colóquio, como uma das referências, né, em difusão e debate sobre o fenômeno religioso.